Bem-vindos ao canal do Automotive. Pessoal, vamos falar um pouco hoje do lançamento da Fiat, do novo motor 270T ou T270. Nós fizemos um test drive com a Fiat Toro já com esse novo powertrain. Nós vamos falar para vocês um pouco da história de como a Fiat chegou nesse motor. Tá? O motor continua com o nome de Fire, né, em sua nomenclatura. Nós vamos tentar explicar um pouquinho para vocês de onde que vem essa nomenclatura, tá bom, pessoal? Então, o motor Fire é o chamado Fully Integrated Robotized Engine, tá? Então, o seu projeto de construção são de 1980 e vieram substituir os motores da série 100 da Fiat, tá? Que eram motores já antigos, considerado com não muita potência e com alto consumo de combustível para a época já, certo? Ele foi projetado originalmente para trabalhar com carburador e ele foi com o passar do tempo sofrendo evoluções, tá? Então ele começou a ser introduzido a injeção eletrônica, né, com o SPI, que é Single Ported Injection, tá? Depois para o MPI e depois para o SMPI, que o pessoal chama, tá? Que é o Sequential Multi-Ported Injection, tá bom, pessoal? Depois a Fiat resolveu colocar nesse mesmo motor, o motor multiválvulas, que foi chamado de Super Fire, tá? Então o motor Fire seriam duas válvulas por cilindro e o multiválvulas da mesma linha de motores seriam chamados de Super Fire, tá bom, pessoal? E foi aí que também surgiu, logo após, o motor da Fiat, que é conhecido na Europa como Starjet Engine, tá, pessoal? Então, qual que é a diferença do motor inicial Fire para o Starjet, tá? Ele já começou a contar com um variador de comprimento no coletor de admissão, tá? Ou seja, você consegue promover enchimentos em baixas e médias rotações com uma maior eficiência volumétrica, né? Então, variando o comprimento do coletor de admissão, você consegue maiores velocidades em baixas rotações e consegue fazer um enchimento do cilindro de uma maneira mais efetiva. Ou seja, aumentando a eficiência volumétrica do motor, você consegue antecipar a entrada de torque, tá bom, pessoal? Isso é um detalhe importante, tá? E, posteriormente, a Fiat chegou nos motores T-Jet, tá? Que são todas as evoluções do motor Fire, com o Double Ported Deactivation, né, que é o coletor de admissão com comprimento variável, mas com adição do turbo. Então, basicamente, eram esses os motores que a Fiat vem trabalhando desde a década de 70, tá, pessoal? Então, claro, sempre um processo evolutivo. O motor não é o mesmo daquela época, né? Ele sempre vai evoluindo de alguma maneira, tá, pessoal? Um detalhe interessante desses motores Fire, que foi dado esse nome por alguns motivos, tá? O pessoal estava começando na época com simulação de motores em bancada, né? Mas antes disso já estavam começando então com simulação computacional, certo? Então foi um dos motivos a ser chamado Fire e além também da linha de produção que começou a ser robotizada. Seguindo a evolução desses motores da linha Fire, tá? A Fiat introduziu então um sistema multi-air. Tá? Então é um sistema que ele possui variação de duração do comando, tá? O levante, ou seja, quanto que a válvula faz o lift dentro do cilindro, ou seja, quanto que ela desce em relação à sua sede, tá? E também o cruzamento de válvulas. Então isso permitiu, conjuntamente com o coletor de comprimento variável, que o motor ganhasse mais eficiência ainda, tá? E esse sistema multi-air foi considerado uma revolução porque foi um dos primeiros sistemas que existiam somente em motores mais caros a ser introduzido em motores de pequena cilindrada, tá? Então é muito interessante esse passo evolutivo da Fiat na área de projetos. Seguindo isso, pessoal, passaram os anos e toda montadora chega uma hora que ela resolve dar mais um passo evolutivo na parte tecnológica. Isso acontece com todas as montadoras, tá, pessoal? Chevrolet, Volkswagen, Fiat. Então vocês podem ver que na linha do tempo existe sempre uma parte em que as montadoras parecem que estagnaram no seu desenvolvimento, mantêm motores desatualizados para depois entrar com uma nova geração, porque demanda muito investimento, tá? Uma das partes mais caras de desenvolvimento do veículo realmente é o powertrain, tá, pessoal? E vamos lá. Então surgiram os motores GSE, certo, pessoal? Que é uma denominação que a Fiat fez para um motor global de pequena cilindrada. E foi aí que surgiu, né, o Global Small Engine, foi aí que surgiu a necessidade do projeto num Firefly, tá?
Pessoal, cada montadora inventa seus nomes e a gente não sabe nunca bem certinho os motivos disso. E esse motor 270T ou T270 é o Firefly T4. Por que o T4? Ele é 4 cilindros, ao contrário de outros powertrains que têm surgido em outras montadoras, tá? Então o motor chegou com alguns dados técnicos bem interessantes, tá, pessoal? Ele é um motor 1.3, 16 válvulas, turbo flex, que rende entre 180 a 185 cavalos, né, horsepower no caso, cavalo vapor não, tá, pessoal, horsepower segundo informações, e 27,5 kg força-metro de torque a 1750. Temos aí dados parecidos aí em termos de potência e torque de motores turbo da década de 90, tá, pessoal? Então é uma evolução muito interessante, tá? Nós temos que falar um pouco também do foco do projeto, certo, pessoal? O foco do projeto, assim como começou lá no turbo, é o downsizing, tá? A Fiat, ela também colocou isso como um projeto mundial, ou seja, levar esse motor para vários países, então ela tem que se adequar a várias legislações de poluição. Redução de custo produtivo e de manutenção futura, você já vai entender mais um pouquinho, né? Inclusive esse motor só tem um comando de válvulas, até onde que a gente conseguiu apurar, porque como o motor é muito novo, tem falta de dados, tá, pessoal? Então, alguma coisa que a gente pode cometer um deslize e falar alguma coisa que não é verdade, tá? Então, também foi buscada uma redução de peso, e também um processo de modularização, tá? Então, tudo isso daí vai ajudar os futuros proprietários dos veículos que tenham esse motor a uma manutenção futura mais barata. Como estou no projeto global, pessoal, você tem que atingir qualidades em vários países, né, vamos assim dizer. Então você tem que atingir o consumo dentro do esperado pelo consumidor, o desempenho esperado pelo consumidor, e tem a parte de legislação, que daí nós vamos entrar também na parte de poluição, tá? Que é uma coisa que tem sido batido muito há uns anos para cá, é o índice de poluição dos motores a combustão interna, tá, pessoal? Só para vocês terem ideia, esse motor ele já passou na Euro 6D, tá? Na normalização, então ele já está aprovado para Euro 6D, tá? E esse motor também ele foi já projetado dentro do WLTP, que é o Worldwide Harmonized Light Vehicle, ou seja, é uma outra normalização, tá? Que os caras estão juntando aí para ficar muito mais estrito o controle de poluição, tá? E também tem uma nova onda aí do RDE, tá, pessoal? Que é o Real Driving Emissions Test, que sempre foi muito alegado que os testes de bancada, tá, em dinamômetro de bancada, ou seja, dinamômetro de rolo com um ciclo programado, eles não atingiam um ciclo real de utilização do usuário. Então, isso daí foi começado sendo batido a passar do tempo e o pessoal começou a entrar então no RDE, que é o Real Driving Emission Test, tá? É uma simulação como se realmente fosse o usuário final, então eles tentam aproximar ao máximo, tá, pessoal? Porque conforme cidade, localização do mundo, isso daí vai variar, mas eles tentam que essa nova norma atinja um objetivo único, o mais próximo possível da realidade, para você saber qual realmente são as emissões, tá, pessoal? Então tem muita variação, tem muito detalhe técnico ainda que está sendo discutido nessas normalizações. Nós vamos ver coisas bem interessantes para o futuro. Pessoal, algumas curiosidades técnicas desse motor Firefly T4, tá? Além da potência e torque que são realmente superiores até nesse momento da concorrência, daqui a um tempo provavelmente vai surgir alguém com características melhores, né? Então isso daí é tudo uma questão de tempo, tá, pessoal? Não existe motor que seja eterno, né? Nem na tecnologia, nem no consumo. Pessoal, só um detalhezinho, muita gente não sabe, mas o Multi-Air, sistema Multi-Air, ganhou prêmio em 2010 como um dos melhores motores do mundo na categoria, tá? Então é um sistema muito testado e foi aprovado em diversos países, tá? Então não é um sistema novo, por mais que o brasileiro acredite que seja. Ele não foi amplamente divulgado e nem amplamente utilizado na Fiat na América Latina, tá? Vamos lá, pessoal. O motor e o bloco são totalmente alumínio. Esse motor já possui o sistema Multi-Air 3, que incorpora o ciclo Miller, tá, pessoal? Não convém a gente fazer muito detalhamento técnico, mas vamos dizer assim que diminui o esforço do motor para fazer o enchimento do cilindro, tá? Então isso leva ao menor consumo, teoricamente, pelo menos ao menor consumo. Vocês vão dar uma olhadinha no vídeo do test drive e aparentemente esse carro não vai ser muito econômico, pelo menos na Fiat Toro, tá?
não vai ser o suprassumo da economia. Talvez também pela própria frente do veículo, né? O veículo alto não tem como fazer uma média muito boa, mas teoricamente em veículos menores com um arrasto menor, esse motor talvez apresente um consumo de combustível dentro do esperado pela própria FCA, Stellantis ou Fiat, como vocês quiserem, tá bom? Pessoal, seguindo, até onde nós levantamos, ele possui apenas um comando, tá, no cabeçote, e são 4 válvulas por cilindro, 2 para admissão e 2 para exaustão, tá? Ele é um turbo flex, ele possui o water cooler, tá, pessoal, que só tem também em veículos mais caros, tá, pessoal, um custo mais elevado, tá? Qual que é a vantagem desse water cooler? Ele vai manter a potência estável, mesmo com a variação da temperatura. Então você consegue garantir ao consumidor um desempenho estável e consumo estável e também emissão de poluentes mais estável, tá, pessoal? Então a engenharia para e pensa em todos esses detalhes, são vários targets de projeto e que no final das contas eles têm que serem combinados e atingidos ou na integralidade ou na parcialidade, tá? Mas não existe, é tudo cobertor curto, né? Tu puxa para um lado, estapa os pezitos e assim vai, tá bom, pessoal? Seguindo nas características do motor, a Fiat informou, não sei se esse dado é verídico, que consegue trabalhar com pressões de turbina de até 1,8 bar, tá? Sendo tudo isso controlado através de uma wastegate eletrônica, tá bom? Então o sistema permite um ajuste fino aí do controle da pressão de turbo. Não que não exista em outros carros, existe sim, mas foi considerado uma característica de projeto importante para esse motor, tá bom, pessoal? Outra coisa para redução de custos, tá, pessoal? Isso de custos futuros, tá? Então, uma válvula termostática totalmente eletrônica, tá? Permitindo o ajuste conforme o perfil de uso do motorista. Então, vamos supor que você anda muito na cidade, né? E tá com um fluxo bom ali numa autopista, vamos dizer assim, que o pessoal fala, né? Com fluxo 60, 70 km por hora. Você tem pouco esforço no motor, então você não precisa uma refrigeração muito severa, tá? Agora vamos supor que você seja um motorista esportivo aí que gosta de acelerar, então essa bomba vai se autoajustar para uma maior fluxo de água aí para ajudar a segurar a temperatura, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Então são coisas que o pessoal vai adicionando nos veículos para que exista uma maior eficiência em vários setores, assim como o pessoal sabe de alguns motores mais modernos, turbos, que possuem a bomba variável, né? Nesse sentido, o seguinte, ela está desabilitada e ela vai acionando e desacionando conforme a temperatura, né? Ou seja, ela não é como uma bomba comum que sempre ficava roubando energia do motor ligado diretamente no sistema de correia, tá? Então, são coisas interessantes para redução de consumo e aumento de eficiência do motor para que sobre mais energia para ser entregue aos clientes, tá bom, pessoal? Essa caminhonete já vai possuir um sensor de álcool na linha, medindo a quantidade de etanol, né? Isso fica de uma forma mais precisa e mais direta, não é como alguns sistemas flex anteriores e mais antigos, que a central tinha que perceber através do funcionamento de sonda e alguns outros sensores que existia uma quantidade do álcool, né? E fazendo várias contas conforme a variação do sensor de oxigênio, chegar à conclusão que deveria adicionar X% de combustível e tantos por cento de avanço para adequar com o combustível que está no tanque, seja ele puro ou misturado, tá, pessoal? O carro já possui um trocador de óleo, isso é muito importante para um veículo turbo, tá? E que quando você exige muito do motor, a tendência é o óleo subir muito a sua temperatura e perder capacidade de lubrificação, troca de calor, limpeza e por aí vai, tá? Então isso daí é outro detalhe muito importante. Hoje, pessoal, nós não temos mais como falar em projeto sem falar em simulação, tá? Então isso hoje dentro das engenharias existe um processo muito forte de simulação, tanto na parte estrutural, NVH e outros setores, e não poderíamos deixar de fora com certeza o powertrain, tá, pessoal? Então vamos lá. Segundo a Fiat anunciou, ou a Stellantis, como vocês queiram chamar, foram mais de 75 mil horas de simulação computacional. Você vai tentar aí ver a parte térmica, a eficiência dinâmica do motor, né, a parte estrutural, como é que a temperatura se distribui, e tem vários, rigidez do bloco, rigidez do cabeçote, e por aí vai, pessoal, tá? A gente não tem nenhum conhecimento e nem adianta a gente ficar falando muita coisa sobre simulação, que é um processo muito complexo
tá? E demanda muitas horas de engenharia e computadores cada vez mais potentes para poder absorver e dar resultados fidedignos para os desenvolvedores, tá bom? Pessoal, somado a isso, essa parte de simulação, foram mais de 60 mil horas em dinamômetro de bancada, ou seja, você amarra o computador ali, o teu powertrain numa bancada e faz simulações deles reais, no caso, como se fossem circuitos, tá? Então você dá carga máxima no acelerador, você consegue manter, por exemplo, 100% do acelerador a 6.000 RPM, com muita carga no motor, como se estivesse subindo aí e forçando muito o powertrain. Você também faz processos de inclinação, para ver como é que está o sistema de lubrificação e por aí vai, tá, pessoal? Então são 60 mil horas ou mais de testes em bancada, tá, pessoal? Somado a isso, depois tu vai para o teste de rua, tá? Então foram mais de 5 milhões de quilômetros rodados ao redor do globo. Você vai andar em lugares frios, em lugares muito quentes, lugares com alta altitude, baixa altitude, para você começar também a fazer um processo de calibração de funcionamento desse motor em várias condições. Qualidade de combustível, então você vai pegar posto que batizou combustível, baixa qualidade de combustível e por aí vai, tá, pessoal? Então você sabe muito bem que o problema de um combustível batizado não é só no Brasil, né? Existem em várias outras regiões do mundo todo aí, porque não é questão de ser brasileiro, mas o povo em si gosta de dar uma sacaneada, certo, pessoal? Esse motor já possui injeção direta, tá? Que é uma tendência de todas as montadoras fazer esses motores, tá? Com injeção direta, ou seja, o bico de injeção está dentro do cilindro, só para vocês entenderem, como se fossem os motores diesel, né? Que é um sistema de common rail, que o bico fica dentro da câmara de combustão praticamente, certo? Mas não podemos confundir o ciclo dos motores diesel, tá? E dos ciclos de motores GDI. GDI são todos os motores de gasolina ou álcool que possuem injeção direta, tá, pessoal? Foram mais de 15 mil horas de teste nesses bicos rodando com etanol, tá? Então, por o veículo ser flex, tem que existir também esse teste por problemas aí de corrosão, umidade, presença de água no combustível, tá, pessoal? Espero ter clareado um pouquinho vocês mais informações sobre esse novo powertrain. Vamos ver aí para frente o que espera em termos de durabilidade e consumo. Vamos ver, começar o pessoal tá relato na internet. E fiquem aí com o vídeo do nosso test drive na Fiat Toro com motor T270, lançamento da Fiat, que vai ser utilizado na Jeep, tá, pessoal? Fiat e agora Stellantis, tá? Que é a Stellantis, então é a união da FCA, que é Fiat Chrysler Automobiles, com as francesas Peugeot e Citroën. Se eu tiver esquecendo algum aí, vocês podem me corrigir, tá bom? Um abraço a todos, espero que gostem desse conteúdo e também do test drive que nós efetuamos na Fiat Toro. Aparentemente, pessoal, é um motor que vai surpreender a todos, tá bom? Até a próxima e obrigado por curtirem nosso canal e sigam que nós vamos fazer mais reportagens e mais novidades para você, tá bom? Até mais, tchau, tchau.